Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um Prosa Criminal. Boa tarde, Clícia. Seja bem-vinda ao nosso Prosa Criminal. Augusto, boa tarde. Nosso convidado de hoje, seja bem-vindo. Grande, nosso colaborador, proseador, Dr. Robson Carvalho, grande amigo. Vamos pedindo para entrar aí, para participar. Grandes amigos, grandes proseadores. É um prazer imenso estar com todos vocês nesta já esquentando tarde de quarta-feira, dia 15 de junho. Muito obrigado, meu querido estagiário João Pedro Ometo. Grazie mille. Vamos tomar um cafezinho. Senhores, hoje nós vamos falar de inquérito policial militar. Este tema que desperta uma curiosidade imensa. É um tema tão caro a todos nós e raro. Não é afeto muito a todos, pois não vemos esse tema corriqueiramente nas faculdades, né? Nas grades das faculdades a gente não costuma ter este tema do direito penal militar nas grades das faculdades, e assim a gente tem que procurar estar atento aí para quem se interessa por essa seara. Nos últimos anos a polícia militar aumentou bastante o seu contingente e não só a polícia militar, mas a polícia administrativa. O Cunha, por gentileza, pede a autorização. A polícia militar aumentou seu contingente e então sempre precisa de um advogado aí. Sempre precisa de um advogado, e um advogado de qualidade, como esse nosso amigo, o Dr. Augusto Cunha Júnior. Seja bem-vindo, Dr. Augusto Cunha Júnior, ao nosso Prosa Criminal. Meu amigo, muito obrigado. Muito honrado em fazer parte dessa prosa criminal nessa tarde maravilhosa aí de quarta-feira. Agradecendo aí especialmente o seu convite, Dr. Robson, do Dr. Paulo Yunes, os nossos amigos aqui, João Pedro e Rafael, dando uma mão para nós aí. Muito honrado em participar, em poder estar dividindo aí um pouquinho da minha experiência aí no direito penal militar, na esfera administrativa militar com vocês. Maravilha. Aí o doutor, nossa senhora, rapaz, o cara tá no estilo, Stallone como que Cobra. chama? Stallone Cobra. Eu vim vestido a rigor, Guri. Vamos falar de direito penal militar. O Cunha, é uma satisfação tê-lo aqui, viu? E uma honra. Uma pessoa do seu gabarito, viu, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Eu queria, antes de mais nada, avisar a todos que essa vai ser uma prosa com um toque
de sabedoria, em que, como o Macri disse aí, é uma matéria que a gente não vê na faculdade, uma matéria que, olha, ó, chegou o mestre, o maior dos maiores, o mestre de todos os mestres. O decano. O decano. Apesar da idade do Macri, né? Como a gente vê toda a live, né? Viu, Cunha? A gente não, é o tipo de matéria que a gente não vê, não vê numa grade, né? A gente precisa literalmente se especializar nela, né? De fato, E uma pergunta, já vou começar já pedrada. É verdade que algumas previsões no Código de Processo Penal Militar, a forma de conduzir o inquérito militar, ela é muito mais rígida do que a do crime comum? Já vou lascando a orelha. bom, meu amigo, vamos lá. De fato, é uma matéria negligenciada nos bancos acadêmicos. Tive a felicidade de ter contato com a área em razão do meu pai, que é militar aposentado, né, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Comecei tendo contato com os procedimentos disciplinares já no distante ano de 2006. Vi que era uma matéria que me atraía, gostava muito, me desafiava bastante, porque as decisões lá são muito subjetivas, elas não trazem a mesma segurança jurídica de uma sentença, até porque tudo lá depende do crivo do comandante que está apurando. No tocante à sua pergunta aí, sim, o inquérito policial militar, ele é muito mais rígido, até porque ele sofre os reflexos, né, da hierarquia e disciplina. Sempre que é instaurado um inquérito policial militar, por previsão legal do Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 10, na esmagadora maioria das vezes, ele é iniciado por portaria. Então, respeitada a hierarquia, né, de quem está sendo investigado, via de regra, esse PM é conduzido por um capitão ou por um tenente, algumas vezes, e ele é muito mais detalhista, muito mais complexo que o inquérito policial comum. Até porque os reflexos da farda, que eu digo reflexo do regulamento disciplinar da Polícia Militar, já coloca o policial numa condição não de sujeito de direitos, né, mas de culpado. É uma área bem desafiadora. Os inquéritos policiais militares, eles são tocados geralmente por oficiais, corregedores que fizeram cursos na corregedoria. E o objetivo do inquérito policial militar sempre, né, é fornecer subsídios para uma denúncia na esfera da Justiça Militar Estadual, aqui para nós, e também para subsidiar a responsabilização da tão temida, né, disciplinar dos policiais. Já vou me arvorar, tá? O policial, ele não tendo condições de contratar um advogado, esse advogado, ele é indicado pela Polícia Militar? Como que funciona? Já tem um certo tempo, o Robson, que existe um convênio, inclusive da Defensoria, onde os advogados se cadastram para prestar serviço na seara militar. Tá? Via de regra, o policial militar, quando ele é intimado
que ele está sendo objeto de um inquérito policial militar, ele, até por previsão recente, né, uma alteração recente do artigo 16A do Código de Processo Penal Militar, ele pode constituir um advogado. Via de regra, os policiais procuram advogados que já são especializados na área. E uma coisa que eu preciso parabenizar a Polícia Militar, e eu digo aqui com conhecimento de anos, é o trato que eles têm com nós advogados. Então, assim, se alguém te falar que, olha, eles criam embaraço, eles não deixam o advogado trabalhar, eu ainda, com a graça de Deus, não me deparei com essa situação. Inclusive, o doutor Luciano me acompanhou em umas apurações recentes, e o tratamento para conosco, defensores, assim, é exemplar. Assim, melhor que em delegacias, melhor que, em muitos casos, até no judiciário. E como que esse advogado, ele sendo constituído pelo policial, ele é bem visto, então, pela Justiça Militar. Sim, tanto na esfera de inquérito ainda, né, como na fase judicial, no TJM, nós somos muito bem tratados. A questão da produção de prova, né, em sede de PM, hoje já é uma realidade. O que há muitos, né, o que há um tempo atrás se dizia, o inquérito policial militar, ele é inquisitivo, ele não tem contraditório. Sabe? Hoje, isso já é uma realidade para nós. Tanto que, em alguns casos que nós atuamos no ano passado, a gente pediu reconstituição de fato, pedimos realização de perícias, tudo deferido pelo presidente do inquérito. Assim, para nós, é uma realidade bem bacana. Nós temos um tratamento ímpar na esfera administrativa da Polícia Militar. Quem que preside o inquérito? Via de regra, um tenente ou um capitão. Sempre um oficial. Tá? E o que vai determinar quem vai tocar esse inquérito, né, quem vai ser o presidente, é a graduação do investigado. Por exemplo, se um capitão for alvo de um inquérito policial militar, provavelmente quem vai ser o presidente desse inquérito vai ser um oficial com patente superior. Então, ou um major ou um tenente-coronel. Então, nós sempre teremos assim, um oficial de uma patente maior presidindo o ato. Cunha, então esse oficial de patente maior, ele faz o papel do delegado, pode-se dizer? Exatamente. E aí, a função do presidente... Pode terminar. Perdão. A função do presidente do IPM, ele atua ali como autoridade de polícia judiciária, o que seria equivalente ao delegado de polícia no inquérito policial comum. Mas e no caso de... existe investigação? Quem que faz essa investigação? Por exemplo, alguém que trabalha... não pode ser um par dele, né? Uma pessoa que trabalha com ele. Não. Via de regra, essa investigação ela ocorre dentro de unidades. A Polícia Militar, ela é dividida em unidades especializadas, né? Então, a infantaria, que faz o policiamento urbano, o Corpo de Bombeiros, que faz a parte de socorro, combate a incêndio, o policiamento ambiental e o policiamento rodoviário. Vamos supor que seja alvo de um inquérito policial militar um policial rodoviário. Então, ele vai pertencer a um batalhão, a uma companhia, e a partir do momento em que ele for objeto desse inquérito, vai ser nomeado um oficial por determinação do coronel comandante do batalhão, e não vai ser o oficial que é o comandante do subordinado,
porque ele vai ser nomeado para conduzir aquele inquérito. Entendi. Entendi. E no caso, quais são os crimes que não são apurados pelo Código de Processo Penal Militar, ou seja, pela corporação? No ano de 2017, nós tivemos o advento da Lei 13.491 de 2017, que trouxe uma ampliação no rol dos crimes investigados pela Justiça Militar. O Dr. Roth, magistrado da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, chama esses crimes de crimes militares por extensão. Tá? Então, o que é um crime militar? O crime militar é aquele previsto no artigo 9 do Código de Processo Penal Militar. Hoje, a maioria dos crimes já são investigados pela Justiça Militar, com exceção do homicídio doloso praticado contra a vida de civil. O homicídio doloso praticado contra o militar, fora do exercício da função. Aí, nós vamos cair numa regra do artigo 9 do Código Penal Militar, que se for um militar da ativa praticando crime contra um militar da ativa, mas fora do serviço, nós vamos estar diante de um crime militar. E, obviamente, que a competência de apuração vai ser da Justiça Militar enquanto a fase de inquérito. Porém, concluindo por um homicídio doloso, vai ser remetido para a vara do júri, onde vai ocorrer o julgamento. Quem faz essa conclusão, normalmente, é o promotor militar. Sim. Aí é instaurado um inquérito policial militar, mas concluindo que se trata de um crime doloso contra a vida, né, consumado, tentado, enfim, ele é remetido para a vara do júri, até por determinação já de uma mudança ocorrida pela lei, se não me engano, se não me falha a memória, 9299 de 96, que já previa que a questão dos crimes praticados por militar seriam julgados pela vara do júri. Essa competência ficou muito bem fixada, né, foi ratificada com o advento dessa lei de 2017, com a 13.491. Quais são... Pode falar, Macri. Eu tenho algumas pessoas aqui que entraram, que estão presentes aqui, o Cássio Castanheiro, na Carrarada, o Flávio Pinotti, várias pessoas aqui de referência em direito penal militar que a gente gostaria de estar remetendo um abraço, são amigos, e eu gostaria e algumas pessoas que são estudantes de direito e que às vezes não têm o contato com o direito penal militar, e que, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, com todo o respeito ao Dr. Robson, que está entrando numa seara já avançada no direito penal militar e muito competente, muito perguntas aprofundadas. Mas eu queria chegar um pouco antes para o Dr. Cunha e assim, Dr. Cunha, num caso de uma diligência, numa troca de tiros assim, Dr. Cunha, o policial militar que de repente ele acerta um companheiro dele ou acerta uma pessoa comum,
ele vai responder por aquele crime, mesmo ele trocando tiro com aquela pessoa, ele matando um bandido, ele responde por aquele crime? O que acontece se ele mata um bandido? Mesmo ele matando um bandido, ele fica de gancho? Como que funciona isso? Bom, vamos lá. A questão aí, o Macri, ela é bem complexa. Se tratando aí do primeiro caso que você perguntou, de uma troca de tiros onde o policial acerta o companheiro. Sem sombra de se o companheiro vier a óbito, ou ainda que não, ele só se lesione de forma grave e tal, prontamente vai ser instaurado o inquérito policial militar para se apurar a dinâmica dessa ação, para ver se ela atendeu aos protocolos da polícia, para ver onde ocorreu esse erro e se há eventuais responsabilidades. No caso de uma troca de tiro com um civil, vamos supor que uma guarnição de policiamento especializado, que nem o BAEP, fazendo patrulhamento, se depara com um contumaz infrator da lei, armado, e esse resiste, por exemplo, a uma determinação de abordagem, inicia uma troca de tiro e o bandido leva a pior e vai a óbito. O policial vai prontamente, óbvio, né, tentar ver se dá uma condição de socorro, não dando, o cara foi a óbito, vai acionar os meios legais, perícia, polícia civil, vai entregar as armas e, sim, de imediato, a polícia militar afasta esse policial do patrulhamento ostensivo. Ele é encaminhado por um programa de apoio psicológico e, paralelo a isso, ao inquérito policial militar, para se apurar as circunstâncias daquela troca de tiro. Tá? Paralela à apuração da Polícia Civil. Então, assim, o policial, ele fica afastado e, obviamente, né, que nem a gente vê direto, algumas pessoas dizendo, olha, a apuração da polícia não dá em nada. O doutor Luciano tem acompanhado comigo alguns casos e ele sabe que isso não é verdade. A polícia literalmente corta na carne, ela é muito severa e não tolera o menor indício de conduta. O Cunha, Estou tendo um pequeno delay aqui. Tá tudo bem aí, Lu? tá tendo um pequeno sim, vocês estão me escutando? Perfeito. O Cunha, o doutor Cunha, uma outra pergunta. Eu sei que o Mac fez uma pergunta aí referente à abordagem de um policial no caso de um erro. Dentro da Polícia Militar, o inquérito penal militar ele é muito parecido com um procedimento administrativo. Se eu tiver errado, eu gostaria que você falasse, não é mais ou menos assim, mas não é. Ele é muito parecido com um procedimento administrativo, onde existe um superior que faz essa investigação. No caso, quando ocorre esse tipo de conduta do policial, que quando é feita uma abordagem, é sempre um comando de alguém que determina a abordagem. Olha, de alguém de um superior hierárquico. No caso dessa conduta do policial militar, que se porventura, no momento entre a troca de tiros, vamos dizer assim, eu sou um pouco leigo, durante a troca de tiros ali, ele por acaso ele lesiona um civil. Esse superior hierárquico também responde responde sim, não. A investigação vai recair sobre ele também.
Dr. Robson, funciona assim. Uma guarnição, geralmente, vamos partir de uma guarnição do rádio patrulhamento padrão, que é essa viaturinha normal que passa na frente aqui do escritório, na frente de casa, não o policiamento especializado. Via de regra, ela é composta por 2 ou 3 policiais. Vamos supor que ela é composta por um sargento, um cabo e um soldado. Quem determina quem vai ser abordado ou não, muitas vezes nem é o superior hierárquico, né? Nem é o sargento ou o policial mais antigo que está na viatura. Muitas vezes o policial que está no banco visualiza uma situação e fala para o parceiro, ó, vi tal situação, vamos abordar. Tá? Mas vamos supor, nesse caso aí, teve uma troca de tiro e um civil restou baleado. A investigação vai recair sobre todos os policiais que participaram da abordagem. Tá? E quanto ao que o doutor falou, que o inquérito policial ele se parece muito com o procedimento administrativo, e ele o é. Tanto que ele é tipificado como um procedimento administrativo de polícia judiciária militar, baseado em diligências e provas que materializa ou não a ocorrência de um crime militar. Tá? E uma coisa bacana que precisa só fazer uma pequena... O inquérito policial militar, ao contrário do que muita gente pensa, ele não se resume a só apurar o crime militar. Tá? Ele tem outras vertentes. Ele apura, por exemplo, se existe uma responsabilidade disciplinar e se há necessidade de prisão preventiva ou não dos investigados. Essa prisão, esse policial, ele pode ser preso. Ele vai ser preso preventivamente. Em que prisão que ele vai ser preso e se ele perder o cargo, ele fica preso em qual prisão? Bacana. O doutor, no estado de São Paulo, nós temos um presídio militar, que é o Presídio Militar Romão Gomes, que fica na capital. Vamos supor que citada a prisão preventiva de um policial militar. Ele vai ser prontamente escoltado, né? A própria corporação vai pegar o policial, vai colocar na viatura e vai apresentar no Presídio Romão Gomes. Ele vai passar por exame de corpo de delito e vai ficar à disposição da justiça dentro do presídio em razão da função, da condição dele de militar. Suponhamos que no decorrer desse inquérito policial militar, ele seja denunciado e, paralelo a isso, seja aberto um processo regular no âmbito no âmbito administrativo. O processo regular, muitas vezes, ele corre de uma forma muito rápida, bem mais célere que uma ação criminal. Muitas vezes, muitas não, né? Na maior parte das vezes, o processo disciplinar de natureza exclusória chega ao fim e ainda o policial sequer foi denunciado. Nessa condição que o Dr. Luciano comentou, se ele é penalizado com a pena de demissão ou de expulsão e ele perde a condição de militar, após a condenação, né, ele vai ser recolhido no presídio comum. Ele vai enfrentar o CPP, ele não vai ter uma prisão especial. O que, ao meu ver, eu vejo isso como um ponto bem negativo, porque pode ocorrer do policial se envolver numa ação, responder administrativamente, ter um resultado negativo, ser preso e ir parar na mesma cela de infratores da lei que ele mesmo prendeu. O que para ele seria uma sentença de morte.
Ou seja, é uma falha do sistema. Ele pode perder a função e o Estado não garante que ele vá cumprir uma pena num sistema que lhe garantirá a vida dele. Que ele cumpra a pena e preserve a sua vida. Né? Exato. Inclusive, nós temos um caso recente, o doutor Luciano sabe bem, a gente está acompanhando um caso de um ex-policial que foi excluído da corporação e agora, com o processo penal chegando ao final, a possibilidade de que ele seja recolhido a um presídio comum é enorme. E ele, obviamente, está apavorado, conversou isso com nós estamos discutindo isso aí até em sede de habeas corpus, acho que o Dr. Robson lembra disso também. Mas a situação dele é preocupante, porque a condição de policial anterior dele, ela nunca vai deixar de existir. Eventualmente, ele levou ao cárcere, lá estarão esperando. O que, como o doutor Luciano falou, pode custar a vida dele. Sem dúvida. Como que é um ponto, o Cunha, que é difícil da gente olhar e entender o motivo pelo qual a polícia vai, na verdade, chega a ser uma sentença de morte, porque como é que você vai prender, recolher um policial em qualquer presídio comum? É muito delicado isso. Por isso que muitas vezes é o que o doutor falou. Eu acho que tem que discutir isso daí. Essa previsão, olhando assim, sem muito estudo, é uma sentença de morte. É complicado. Dr. Robson, o senhor imagina, no caso de policiais, né? Vamos pegar um caso que teve bastante repercussão à época, o caso do Carandiru, em que alguns policiais que participaram daquela ação, que, diga-se de passagem, foi autorizada pelo então governador do estado e pelo secretário de Segurança, e que foram, obviamente, né, alguns deles levados a júri, outros acabaram falecendo antes, mas houve casos de policiais que foram demitidos no processo administrativo e condenados. E foram levados, à época, ao cárcere, na carceragem comum, e precisaram ficar no isolamento, porque quando chegaram no presídio, todos sabiam que eles eram policiais que participavam daquele evento do Carandiru. Por fim, né, os comandantes, inclusive o pai de um amigo nosso, que está presente aqui na live, ele foi um dos que foi denunciado a júri. Acabou que respondendo por ter cumprido a sua missão com êxito. E ele acabou falecendo até antes do julgamento. Mas agora está eu não lembro certinho qual é o desdobramento, porque o júri havia sido cancelado. O júri do Carandiru. Não lembro se foi remarcado. Não tenho essa informação agora. Mas essa situação do policial excluído da corporação e porventura seja sentenciado é complicadíssimo. Olhando por esse prisma, é muito delicado a gente falar sobre esse tipo de prisão.
Ele está falando que trânsito em julgado. E, e, e deixa eu te perguntar, existem muitos delitos. Aliás, por que a justiça militar é chamada de justiça castrense? Tem diferença isso aí? É justiça militar, justiça castrense? Qual que é o... E aí depois eu queria passar a palavra para o nosso decano aí, o nosso grande professor, Paulo Yunes. Bom, vamos lá. A justiça militar e a justiça castrense são sinônimos, fazem referência à justiça militar estadual do estado de São Paulo. Mas é comum usar o termo a justiça castrense, né? Assim como a justiça militar. Doutor Cunha, primeiro eu queria dizer que é sempre uma honra receber uma pessoa de alto nível aí, que tem um conhecimento bastante desenvolvido a respeito do assunto. Eu confesso que sou muito leigo no assunto, né? E acredito que muitos dos colegas, né, aliás, a grande maioria dos colegas advogados também, em razão, como você bem explicou no início, da ausência da disciplina, né, nos bancos acadêmicos, também tem muito pouco conhecimento a respeito do assunto. Eu sou totalmente leigo. Por isso, eu queria e peço gentilmente que o colega nos explique alguns temas bastante básicos, né? Dentre eles, princípios emblemáticos do processo penal comum que não se encontram no processo militar, né? Por exemplo, ampla defesa, contraditório, dizendo para a gente se eles vigoram na fase investigativa, se vigoram apenas ou não na fase processual. Essa seria a primeira pergunta. Vou fazer as básicas, tá? A segunda pergunta, na verdade, eu pediria para o colega distinguir o que seriam crimes militares próprios e crimes militares impróprios, né? Acho que tem a ver com aquela pergunta que o Robson fez no início, né? Eu acho que é interessante também, e é isso que a gente lê, né, nas doutrinas penais. Essas seriam as perguntas básicas, né? As duas perguntas básicas. Eu tinha marcado aqui também a respeito do tema do Carandiru, né, do massacre no Carandiru. Eu cheguei a visitar o Carandiru como advogado, né? Já estava no final, próximo à sua implosão lá e o seu fechamento, né? Mas já vou partir para uma outra questão. Depois eu te lembro, se você esquecer aí das perguntas. Tá. Você levantou a questão do tratamento, né, aos advogados nessa seara de atuação, né? Eu queria dizer o seguinte, será que isso não seria também, né, em razão de o colega funcionar como advogado dos próprios militares? Porque a gente sabe que o tratamento não é bem esse em relação aos advogados que atuam na seara militar, mas representando vítimas civis, né? Estou dizendo porque já passei por uma situação, né, nesse sentido. Basicamente seriam essas três perguntas, mas depois a gente vai te apertar, porque ninguém vem aqui sair ileso, né, Macri? Já que somos todos criminalistas e temos o couro grosso, né? E imagino que o seu seja bem grosso, porque até estranho falar isso, né? Mas estou falando do couro. Porque atuar na seara militar não deve ser fácil, né, Cunha? Bom, vamos lá. Ô, doutor Paulo, satisfação é minha estar aqui com vocês, compartilhando aí o meu parco conhecimento, tá? Dessa justiça especializada. Sobre os princípios aí, né, comuns ao inquérito policial comum, militar, ampla defesa, contraditório, e aí eu posso falar enquanto advogado de militares, que sempre são assegurados, tá? No meu caso, eu nunca fui à justiça militar advogando para uma vítima. Tá? Confesso que a minha vivência prática se resume à defesa dos militares, dos oficiais,
também como de delegados de polícia, policiais civis, mas sempre girando em torno dos profissionais da segurança pública. Então, quanto ao tratamento dispensado a mim nessa condição, eu digo, sem sombra de dúvida, não tenho do que reclamar. Tá? A segunda pergunta que o doutor fez a respeito dos crimes militares próprios e impróprios. Tá, vamos lá. Os crimes militares próprios são aqueles que só são cometidos por militares. Por exemplo, insubordinação, motim, violência contra o superior. Eles estão tipificados no artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. Tá? Os crimes militares impróprios são aqueles decorrentes dessa recente alteração de 2017, e nós conversamos lá no começo, e criou os crimes militares por extensão. Quando essa lei entrou em vigor, ela alterou o inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, que antes estava previsto assim: os crimes previstos são crimes militares. Os crimes previstos neste código e no Código Penal Militar. E com a alteração da 13.491 de 2017, ficou escrito assim, a alteração foi a seguinte: os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, quando praticados, e aí vem as alíneas, falando das modalidades dos crimes praticados por militares, da ativa, da inatividade, os reformados, os assemelhados. Com essa alteração, veio para a competência da polícia, da justiça militar, os crimes de abuso de autoridade, tortura, associação ao tráfico, organização criminosa, e hoje todos esses crimes são processados pela justiça militar. E, doutor, se engana quem acha que é uma justiça paternalista. De longe, eu digo que não é. Então, o delito praticado, o delito de abuso de autoridade praticado por militar, obviamente contra um civil, né? Ele hoje é julgado, sim, pela Justiça Castrense? Pela Justiça Castrense, pela Justiça Militar. Rapaz, em razão dessa alteração... Há uma certa incoerência nisso? Olha, a alteração, ela já está completando aí 4 anos, e eu não tenho dados para falar para o senhor agora, mas o índice de condenação, né, e lembrando que o policial militar, se condenado a uma pena superior a 2 anos, ele automaticamente está excluído da corporação. Então, assim, o índice de condenação na justiça militar, ele é muito alto. Eu sei que no primeiro momento parece, o militar vai ser julgado pelos seus pares. Mas o doutor Luciano Marques já acompanhou julgamentos aqui comigo, né, que são feitos também por videoconferência na Justiça Militar, e não há nenhum tipo de paternalismo lá. Lá, literalmente, eles também cortam na carne e não tem qualquer tipo de benesse em razão do cargo público. Mas o que levou à modificação legal em relação ao militar que pratica um homicídio na ativa contra um civil, a sair da justiça castrense e ir para a justiça comum? Então, eu falo da incoerência em razão da dissonância, vamos dizer assim, né? Dessas duas situações. A competência do Tribunal do Júri, ela ficou decidida lá em 96. Agora, eu não sei dizer, óbvio, explicar para o senhor agora, com argumentos técnicos, assim, olha, o que motivou essa mudança foi, não sei, eu sei que veio essa alteração da lei, né, e criou, obviamente, esses crimes militares por extensão, ficando de fora somente o homicídio praticado, o homicídio doloso, né, praticado contra a vida de civil. Talvez o episódio do Carandiru, né?
Nós tivemos vários episódios, né, envolvendo polícia militar contra civil, né, não só no estado de São Paulo, mas ficou bem marcado. Um deles, que já deve estar beirando seus 30 anos, foi aquele confronto em Eldorado dos Carajás. Eu acho que aquele foi um dos precursores, né, da discussão quanto de quem deveria julgar os policiais militares. Sim. Aí, aproveitando o gancho, Cunha, uma questão que eu vejo também que vem chamando atenção hoje na mídia é a questão da violência na abordagem dos militares, né? E também a questão relacionada ao uso de câmeras, né? O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, Paulo, a questão da violência na abordagem dos militares aí, nós não podemos ser hipócritas e falar que não existe. Não são casos isolados que a gente tem notícia uma vez ou outra. Há, de fato, alguns desvios de conduta, alguns policiais se excedem, né? A corporação tenta conter esses desvios com padronização, treinamento, mas nós estamos lidando com pessoas, né? A questão das câmeras nos policiais, eu, particularmente, sou contra. Eu acho que é muito fácil você falar que vai controlar o policial, que vai diminuir a letalidade da polícia. Por quê? O policial, ele é a parte fraca da história no tocante ao combate à criminalidade, porque ele lida, pelo menos isso é o meu ver, tá? Ele lida com as consequências de uma política falha em segurança pública, de uma política falha na questão da ressocialização do preso, e o policial, muitas vezes, ele tem que atirar para se defender. Policial, não aqui na nossa região, porque eu falo, eu estou em São José do Rio Preto também há 20 anos, e nesses 20 anos, doutor, policial morrer baleado aqui. A nossa cidade é uma cidade tecnicamente calma quanto a índices de violência. Mas essa realidade muda quando a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, em Campinas. E eu vejo lá que os policiais agora estão ficando refém dessas câmeras. E o primeiro reflexo que nós estamos vendo disso, até que aumentaram demais o índice de roubos, né, a transeuntes, roubo de celular na capital. Até o crime chamado lá do crime do Pix, né, que os bandidos abordam uma pessoa para roubar o celular, pede a senha, e geralmente mediante violência, né, violência armada, atirando nas pessoas. Mas eu, particularmente, sou contra o policial ter que usar câmera. Essa história de que a câmera vai dar uma segurança, tal, eu não vejo bem assim. Eu vejo que a polícia ficou um pouco tímida, né? Em algumas situações ela está com medo até de reagir ao fogo, porque muito se tem dito que o policial tem que ser primeiro alvejado para depois estar revidando fogo. Antes das câmeras não era assim, o policial respondia o fogo de imediato, agora todo mundo está com medo de ser preso, de ser responsabilizado. Isso não está ligado à questão da preparação desses policiais, uma preparação psicológica, uma preparação técnica, né? Um período mais extenso aí de preparação, enfim. Eu não consigo ver uma relação do aumento de roubos com o uso de câmeras. Não consigo ver essa relação, mas o que você está dizendo não é despropositado, né? É um posicionamento, né? Eu, particularmente, sou favorável. Acredito que isso, de certa forma, além de trazer uma segurança para o próprio policial também, traria uma segurança para a população, né? Mas também não sou especialista no assunto para trazer argumentos mais pesados aí, ou argumentos mais contundentes, né? É que a gente
vê, sem dúvida, nos meios midiáticos, né? E aí não vamos entrar na seara aqui se a mídia tá aliada a alguma ideologia ou não, né? Acredito que seja uma realidade, porque são situações que foram filmadas, né? E que estão disponíveis aí nos mais variados meios de comunicação, né? Como, por exemplo, essa situação que a gente viu recentemente lá da Polícia Rodoviária, né? Colocando o rapaz dentro da carroceria lá do carro e soltando o gás de pimenta, etc. E tal. Bom, mas assim, é uma realidade, né? A gente vivencia isso com menos intensidade aqui em Rio Preto, como você disse, mas é só por uma questão de tempo, né? Porque tudo caminha para que Rio Preto, infelizmente, alcance os mesmos índices, né, de cidades como Campinas, como São Paulo. Por quê? Porque os modelos que temos de cidades são esses, né? E, infelizmente, e aí eu vou generalizar, me desculpem, mas a política não nos dá a sustentação de que vai ser feito algo diferente aqui em São José do Rio Preto, né? Infelizmente. E a gente vê isso em várias frentes, né? Como, por exemplo, uma área de lazer, uma área verde, né? Uma busca aí por uma cidade mais aprazível, vamos dizer assim, né? A gente não vê isso aqui em São José do Rio Preto e não vê em outras cidades do mesmo tamanho, do mesmo porte, como, por exemplo, Ribeirão, Sorocaba, né? Piracicaba, né? É lógico que ainda estamos um pouco longe aí em matéria de número populacional, mas estamos crescendo, né? A passos largos, né? Mas, infelizmente, a perspectiva, pelo menos eu vejo assim, não é as melhores, né? Mas eu vejo que há, sim, alguma deficiência, né? Porque esses índices estão aumentando e a gente vê que, infelizmente, a preparação, não estou atribuindo culpa a A, B, a X ou a Y, né? Mas a gente vê que essas abordagens vêm se tornando cada vez mais reticentes, né? O episódio envolvendo os dois policiais da PRF foi, de fato, lamentável. Algo que com certeza, não é padronizado no Manual de Operações da Polícia Rodoviária Federal. Creio que aquilo foi uma atitude infeliz, né? Dos 3 policiais, não só dos 2 que estavam ali, porque o terceiro, que a tudo assistiu e nada fez, foi conivente com aquela situação que mais se pareceu com uma câmara de gás, né? Lamentável. Sim, lamentável. Mas isso. É a mesma coisa, só me permite, o Robson, pontuar, até me manifestei a respeito do uso de armamento pelos policiais, pelos guardas municipais, apesar do posicionamento do STJ recente em manifestação de que não são tidos como policiais efetivamente, né? Mas aos nossos olhos, e aos olhos da população e aos olhos dos próprios guardas municipais, que quando adentram o concurso público e se propõem a colocar uma farda de guardas e andam em viaturas caracterizadas e se expõem, né, seja lá guardando o patrimônio público ou ao bem-estar social, querendo ou não, estão expondo as suas vidas, né, em prol da sociedade. E para tanto, diante de uma situação caótica, não vão perguntar se estão armados com armas de fogo ou armas não letais. Fato é que estarão com as suas vidas expostas, né? Por isso o meu posicionamento da oportunidade e da
com certeza, do direito de estarem portando, sim, armas de fogo para preservarem a própria vida e a vida de terceiros. Lógico, desde que estejam harmonicamente e bem treinados para tanto, né? E aí, eu acho que no mesmo sentido, o uso da câmera, e se me permite o meu posicionamento, doutor Augusto, eu acho que não haveria problema nenhum o uso da câmera, desde que houvéssemos policiais altamente treinados. O problema é que hoje nós temos, infelizmente, um policial sem respaldo de treinamento, né? Sem uma estrutura que lhe dê respaldo sequer psicológico, o que nós sabemos, um respaldo monetário. Sabemos que o policial, o índice de suicídio na polícia é altíssimo, né? Então, como que você quer ainda colocar uma câmera, mais um objeto de pressão para esse policial, para ele ter que tomar um tiro primeiro para ele responder, né? Para ele não ser processado? Então é complicado. Nesse sentido, mais um motivo de pressão para esse policial se sentir acuado nessa situação. Então, não é um caso simples para a gente lidar com a situação, não. Existem os excessos, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma situação cotidianamente vendo excessos. Esses dias mesmo me deparei com um processo, inclusive até falando com o doutor Augusto, em que o indivíduo foi preso, algemado, e não se contendo, os policiais o amarraram com uma corda os seus pés, né? Nessa situação, o que acontece? Está no procedimento operacional amarrar com umas cordas os pés do indivíduo? Não está. Tem no procedimento operacional? Não tem. Então, voltamos ao tempo da escravidão. Complicado. Esse policial, se ele deixa o indivíduo quebrar a viatura com os pés, porque, segundo ele, estava chutando a viatura, ele vai responder também. Ou não responde, doutor Cunha? Responde. Lembro desse caso, um caso lamentável. De forma alguma, amarrar o cidadão com uma corda, se eu lembro bem que era uma corda que eles haviam achado, parece que próximo até um galinheiro, alguma coisa assim. Então pegaram, improvisaram um aparelho de contenção. Isso não está previsto no POP, né, que é o procedimento operacional padrão da Polícia Militar. O correto, eu entendo que naquela situação seria chamar por reforço para fazer a contenção. De repente, se aquela viatura que eles estivessem atendendo a ocorrência não fosse a mais adequada para o transporte daquele cidadão que estava, obviamente, enfurecido, que chamasse uma viatura que tivesse um compartimento de preso mais reforçado, ou que providenciassem aquela algema própria para os pés. Que ela existe, ela está tipificada, ela é usada no policiamento, para justamente nesses casos em que o cidadão que está sendo contido, ele está com uma violência exacerbada, mas de forma alguma pegar uma corda lá que está no chão e amarrar o cara como foi feito aqui. Quanto à pergunta de que se esse policial se ele pode ser penalizado, com certeza. Se essa notícia for levada ao comando da Polícia Militar, se aquele cidadão que foi amarrado e ficou marcas, né, ele ficou lesionado em decorrência da corda que foi passada nos pés dele, se ele chegar no comando da Polícia Militar, fizer a reclamação, vai ser instaurado um processo disciplinar
e com toda certeza os policiais vão responder por essa conduta. Ô Cunha, eu vou ponderar aqui o posicionamento que eu conversei com o Macri hoje cedo também sobre isso. E, Tá. e eu conheço bem o posicionamento do professor Paulo Yunes a respeito das câmeras e do armamento. E também vou compartilhar a mensagem da doutora Ivana, nossa ilustre colega que está sempre com nós. E ela disse aqui nas mensagens que toda forma de controle melhora a democracia. Penso eu não vou deixar eu vou concordar discordando. Eu acho sim que a Polícia Militar ela deve sim usar as câmeras, mas eu também concordo com a sua posição no sentido de que o maior erro está no controle social. Eu acho que a efetividade do Estado para a recuperação do indivíduo, ou até mesmo para que possa evitar que o crime, né, que ocorra o crime, eu acho que a falha está aí, doutor. Eu acho que a falha começa por aí. Mas antes da gente partir para a parte final, eu queria agradecer antes o doutor André Vieira, que está aqui com a gente, e fazer uma pergunta prática, porque o prosa criminal é a prosa que a gente tem na padaria, é a prosa que a gente tem no café, é a prosa que a gente tem na rua, e nas prosas a gente pergunta sobre coisas que não estão nos cadernos, que não estão nas doutrinas, que não está na jurisprudência. Aliás, está na jurisprudência. É sabido que o nosso estado de São Paulo é um estado, em tese, totalitário, em que várias vezes o STJ vem chamando atenção em algumas decisões, certo? Partindo desse prisma, aos olhos de um advogado que atua na área militar, o Estado de São Paulo, em relação a outros estados, existe um estado em que, vamos dizer assim, né, cumpre o direito constitucional, o direito do cidadão, o direito do militar? Existe algum estado em que é mais rígido ou menos rígido? Eu não sei se o doutor vai conseguir me responder, né? Mas a gente sabe que em outros estados os tribunais eles cumprem o Código de Processo Penal mais do que o Estado de São Paulo. Né? Essa é a minha visão. Eu não sei se é a visão do doutor Paulo e do doutor Luciano. Mas, no caso dos militares, a justiça militar, como que ela é vista? Doutor, o Robson, você me perguntou assim, ó, se a justiça militar cumpre ou se o Estado de São Paulo ele tem descumprido os direitos do cidadão, o que tem motivado essas decisões que nem da sexta turma do STJ. Foi em relação a isso? Isso. Tá. Ó, veja só. A decisão da sexta turma do STJ, a abordagem com base na mera suspeita, ela é ilegal. Ainda que se encontre objeto da ilegalidade, por exemplo, um encontro de drogas, abordou o cidadão no carro por fundada suspeita, o policial não colocou no relatório de serviço
qual seria a situação que colocou ele em fundada suspeita. Isso era costume no meio policial, fundamentar toda e qualquer abordagem na fundada suspeita. Por que você abordou? Eu estava com fundada suspeita. Qual? Eu já não sabia falar. Então, alguns policiais vieram conversar comigo e falaram, estão engessando a polícia. Eu falei, não, de forma alguma. Vocês estão tendo mais segurança jurídica para trabalhar. A única coisa é que vocês vão ter que aprender a escrever. E vão ter que aprender a colocar, a detalhar de uma forma muito precisa o que motivou a abordagem do cidadão. Por exemplo, olha, eu estava em patrulhamento, avistei o cidadão com roupa tal, o qual enfiou a mão nos bolsos, dando a impressão que estava guardando um objeto. Então, ele fundamentar qual foi ele tipificar, né, qual foi a fundada suspeita, porque o que acabou acontecendo no dia a dia policial? Tudo era fundada suspeita. Abordou um veículo por fundada suspeita. O motorista me olhou com desconfiança. E hoje o STJ vem e fala, não, nós temos que cumprir o que está no Código de Processo Penal e definir o que é fundada suspeita. Mas eu reconheço que em alguns casos a própria Polícia Militar ela não obedecia aos direitos do cidadão. Então, assim, a maior parte das abordagens eram abordagens enérgicas e muitas vezes por saber dizer, por ouvir falar ou por saber, por exemplo, que um cidadão já ostentava uma passagem criminal. Entendi. Legal. Eu agradeço, viu, o doutor Augusto, a tua exposição, a clareza com que o doutor trouxe as questões do inquérito policial militar, processo penal militar, e parabenizo pelo trabalho com o que vem fazendo, viu? Ô, doutor, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa tarde aí maravilhosa, de estar compartilhando aí um pouquinho da minha visão. Agradeço o convite do Dr. Paulo, Dr. Luciano Macri, e espero retornar mais vezes. Tá sendo igual, Paulo. Tá, Acho que tá sem voz. tá no mudo, pô. O Paulo tá sem áudio. Agora sim. O doutor, obrigado aí pela presença, foi muito legal, muito esclarecedor. O pessoal tem muita dificuldade, acredito, em compreender aí os temas relacionados ao Código Penal Militar, ao Código de Processo Penal Militar, né? Na faculdade a gente fala meio que en passant sobre isso, né? No máximo que a existência desses diplomas legais, né? Mas fica muito difícil a gente desenvolver essa temática na faculdade, não faz parte do currículo, né? De qualquer forma, a gente agradece muito aí a sua presença e é um prazer enorme conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Prazer todo meu, doutor. Muito obrigado, meu amigo, meu sócio, caríssimo Augusto, pelos esclarecimentos aí do direito penal militar. É sempre um prazer, o Prosa Criminal está aberto a você e nas próximas estaremos juntos novamente, meus queridos irmãos, caríssimos Dr. Robson, Dr. Paulo, deixo aqui meu forte abraço, em breve próxima quarta estaremos juntos novamente. Um forte abraço, queridos. Abraço a todos. Um abraço. Até mais. Abraço. Até mais.